Estatuto da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Continuando a leitura. Artigo 30. Compete ao presidente do Conselho de Administração presidir as reuniões do órgão, observando o cumprimento do Estatuto Social e do regimento interno. Interagir com o Ministério da Agricultura e Pecuária e demais representantes do acionista controlador, no sentido de esclarecer a orientação geral dos negócios, assim como questões relacionadas ao interesse público a ser perseguido pela empresa, observado o disposto no artigo 89 da Lei nº 13.303, de 2016. E estabelecer os canais e processos para interação entre os acionistas e o Conselho de Administração, especialmente no que tange às questões de estratégia, governança, remuneração, sucessão e formação do Conselho de Administração, observado o disposto no artigo 89 da Lei nº 13.303, de 2016. Da Diretoria Executiva. Artigo 31. A Diretoria Executiva é o órgão executivo de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da Embrapa, em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração. Parágrafo 1º. A diretoria executiva é composta pelo presidente da empresa e por 4 diretores executivos. Parágrafo 2º. Os membros da diretoria executiva devem residir no país e são eleitos pelo Conselho de Administração. Parágrafo 3º. Além dos requisitos definidos no artigo 16 deste Estatuto, o presidente e o diretor executivo de pesquisa e inovação deverão possuir título de doutor em uma das áreas do conhecimento afetas à atuação da empresa, conforme artigo 4º, parágrafo 1º deste Estatuto. Parágrafo 4º. É condição para investidura em cargo da diretoria executiva a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração. Parágrafo 5º. O prazo de gestão dos membros da diretoria executiva será unificado de 2 anos, sendo permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas. Parágrafo 6º. No prazo do parágrafo anterior serão considerados os períodos anteriores de gestão ocorridos há menos de 2 anos e a transferência de diretor executivo para outra diretoria da empresa. Parágrafo 7º. Atingido o limite a que se refere os parágrafos 5º e 6º deste artigo, o retorno de membro da diretoria executiva para a Embrapa só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão. Parágrafo 8º. O prazo de gestão dos membros da diretoria executiva se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros. Parágrafo 9º. Em caso de vacância, ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro da diretoria executiva, o presidente designará o substituto dentre os membros da diretoria executiva. Parágrafo 10. Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do presidente da empresa, o Conselho de Administração designará o seu substituto. Parágrafo 11. A diretoria executiva se reunirá de forma presencial ou virtual, ordinariamente uma vez por semana, e extraordinariamente sempre que necessário. Parágrafo 12. Os membros da diretoria executiva farão jus anualmente a 30 dias de licença remunerada, que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos, sendo vedada sua conversão em espécie e indenização. Parágrafo 13. A diretoria executiva será convocada pelo presidente da Embrapa ou pela maioria dos membros do colegiado. Parágrafo 14. A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo nas hipóteses devidamente justificadas pela empresa e acatadas pelo colegiado. Parágrafo 15. As reuniões da diretoria executiva devem, em regra, ser presenciais, admitindo-se, excepcionalmente, a reunião virtual ou a participação de membro por tele ou videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado. Parágrafo 16. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária. Parágrafo 17. Nas deliberações colegiadas da diretoria executiva, o presidente terá o voto de desempate, além do voto pessoal. Parágrafo 18. Em caso de decisão não unânime, a justificativa do voto divergente será registrada, a critério do respectivo membro, observado que se exime de responsabilidade o diretor dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião ou, não sendo possível, que dela dê ciência imediata e por escrito à diretoria executiva. Parágrafo 19. As atas da diretoria executiva devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto. Artigo 32. Compete à diretoria executiva, no exercício das suas atribuições e respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração, gerir as atividades da Embrapa e avaliar os seus resultados, monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão, elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da empresa e acompanhar sua execução, definir a estrutura organizacional da empresa e a distribuição interna das atividades administrativas, aprovar as normas internas de funcionamento da empresa, promover a elaboração em cada exercício do relatório da administração e das demonstrações financeiras, submetendo essas últimas à auditoria independente e aos conselhos de administração e fiscal e ao comitê de auditoria. Autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada decisória.
Autorizar, exceto para bens imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços, a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais sobre eles e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, podendo, para tanto, delegar atribuições. Indicar os representantes da empresa nos órgãos estatutários de suas participações societárias, aplicando-se a tais indicações o disposto nos artigos 16 e 17. Submeter, instruir e preparar adequadamente os assuntos que dependam de deliberação do Conselho de Administração, manifestando-se previamente quando não houver conflito de interesse. Cumprir e fazer cumprir este estatuto, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, bem como avaliar as recomendações do Conselho Fiscal. Colocar à disposição dos outros órgãos societários, pessoal qualificado para secretariá-los e prestar o apoio técnico necessário. Aprovar o seu regimento interno. Deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer diretor. Apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, plano de negócios para o exercício anual seguinte e estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 anos. E propor a aquisição de participações acionárias minoritárias para cumprir o objeto social da empresa, respeitada a legislação que regulamenta a matéria. Artigo 33. Sem prejuízo das demais atribuições da diretoria executiva, compete especificamente ao presidente da Embrapa dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e a política administrativa da empresa. Coordenar as atividades dos membros da diretoria executiva. Representar a empresa em juízo e fora dele, podendo, para tanto, constituir procuradores ad negotia e ad judicia, especificando os atos que poderão praticar nos respectivos instrumentos de mandato. Assinar com o diretor os atos que constituam ou alterem direitos ou obrigações da empresa, bem como aqueles que exonerem terceiros de obrigações para com ela, podendo, para tanto, delegar atribuições ou constituir procurador para esses fins. Expedir atos de admissão, designação, promoção, transferência e dispensa de empregados, podendo delegar tais atribuições. Criar e homologar os processos de licitação, podendo delegar tais atribuições. Designar os substitutos dos membros da diretoria executiva. Designar os demais gestores das unidades organizacionais da empresa. Convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva. Manter os conselhos de administração e fiscal informados das atividades da empresa. Exercer outras atribuições que lhe forem fixadas pelo conselho de administração. Baixar as resoluções da diretoria executiva. E conceder afastamento e licenças aos demais membros da diretoria executiva, inclusive a título de férias. Artigo 34. São atribuições dos demais diretores executivos. Gerir as atividades da sua área de atuação. Participar das reuniões da diretoria executiva, concorrendo para a definição das políticas a serem seguidas pela empresa e relatando os assuntos da sua respectiva área de atuação. E cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da empresa, estabelecida pelo Conselho de Administração, na gestão de sua área específica de atuação. Parágrafo único. As demais atribuições, poderes e competências de cada diretor executivo serão detalhados no regimento interno da diretoria executiva. Artigo 35. Os membros da diretoria executiva ficam impedidos do exercício de atividades que configurem conflito de interesse, observados a forma e o prazo estabelecidos na legislação pertinente. Parágrafo 1º. Após o exercício da gestão, o ex-membro da diretoria executiva, que estiver em situação de impedimento, poderá receber remuneração compensatória equivalente apenas ao honorário mensal da função que ocupava, observados os parágrafos 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 2º. Não terá direito à remuneração compensatória o ex-membro da diretoria executiva que retornar, antes do término do período de impedimento, ao desempenho da função que ocupava na administração pública ou privada. Parágrafo 3º. A configuração da situação de impedimento dependerá de prévia manifestação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Do Conselho Fiscal. Artigo 36. O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e individual. Parágrafo único. Além das normas previstas na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e sua regulamentação, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal as disposições para esse colegiado previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive aquelas relativas aos seus poderes, deveres e responsabilidades, aos requisitos e impedimentos para investidura e à remuneração. Artigo 37. O Conselho Fiscal será composto de 3 membros efetivos e respectivos suplentes, sendo o indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda como representante do Tesouro Nacional, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a Administração Pública Federal. E 2 indicados pelo Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Fiscal são eleitos pela Assembleia Geral. Parágrafo 2º. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, permitidas, no máximo, 2 reconduções consecutivas. Parágrafo 3º. No prazo a que se refere o parágrafo 2º serão considerados os períodos anteriores de atuação ocorridos há menos de 2 anos.
Parágrafo 4º. Atingido o limite a que se refere o parágrafo acima, o retorno de membro do Conselho Fiscal para a Embrapa só poderá ser efetuado após decorrido período equivalente a um prazo de atuação. Parágrafo 5º. Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal assinarão o termo de adesão ao Código de Conduta, Ética e Integridade e as políticas da empresa e escolherão o seu presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do colegiado, com registro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal. Artigo 38. O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada mês e extraordinariamente sempre que necessário. Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal será convocado pelo presidente ou pela maioria dos membros do colegiado. Parágrafo 2º. A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo quando nas hipóteses devidamente justificadas pela empresa e acatadas pelo colegiado. Parágrafo 3º. As reuniões do Conselho Fiscal devem, em regra, ser presenciais, admitindo-se, excepcionalmente, a reunião virtual ou a participação de membro por tele ou videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado. Parágrafo 4º. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária. Parágrafo 5º. Em caso de decisão não unânime, a justificativa do voto divergente será registrada, a critério do respectivo membro, observado que se exime de responsabilidade o conselheiro fiscal dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião ou, não sendo possível, que dela dê ciência imediata e por escrito ao Conselho Fiscal. Parágrafo 6º. As atas do Conselho Fiscal devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto. Artigo 39. Os membros do Conselho Fiscal deverão atender aos requisitos obrigatórios e observar as vedações para exercício das suas atividades determinados pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e por demais normas que regulamentem a matéria. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo a todos os conselheiros fiscais da empresa, e as indicações da Embrapa em suas participações minoritárias. Artigo 40. Os requisitos e as vedações exigíveis para o conselheiro fiscal deverão ser respeitados por todas as eleições realizadas, inclusive em caso de recondução. Parágrafo 1º. Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente, na forma exigida pelo formulário padronizado, aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, SES, e disponibilizado em seu sítio eletrônico. Parágrafo 2º. A ausência dos documentos referidos no parágrafo 1º importará em rejeição do respectivo formulário padronizado pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Parágrafo 3º. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá verificar se os requisitos e vedações estão atendidos, por meio da análise da autodeclaração apresentada pelo indicado nos moldes do formulário padronizado e sua respectiva documentação. Artigo 41. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos em suas ausências ou impedimentos eventuais pelos respectivos suplentes. Parágrafo único. Na hipótese de vacância, o presidente do Conselho Fiscal convocará o respectivo suplente, que o substituirá até a eleição do novo titular pela Assembleia Geral. Artigo 42. Compete ao Conselho Fiscal fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social. Manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, planos de investimentos ou orçamentos de capital, distribuição de dividendo, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Denunciar por qualquer de seus membros aos órgãos de administração, e se estes não adotarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da empresa, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir providências. Convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa. Exercer essas atribuições durante a eventual liquidação da empresa. Examinar o relatório anual das atividades de auditoria interna e o plano anual de atividades de auditoria interna. Assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva em que se deliberar sobre assuntos que ensejam parecer do Conselho Fiscal. Aprovar seu regimento interno e seu plano de trabalho anual. Realizar a autoavaliação anual de desempenho, observados os quesitos mínimos dispostos no inciso 3 do artigo 13 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros ou quaisquer outros documentos, e requisitar informações. Fiscalizar o cumprimento do limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de assistência à saúde e de previdência complementar. E fornecer, sempre que solicitadas, informações sobre matéria de sua competência à União. Do Comitê de Auditoria.
Artigo 43. O Comitê de Auditoria é o órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, auxiliando este, entre outros, no monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras, dos controles internos, da conformidade, do gerenciamento de riscos e das auditorias interna e independente. Parágrafo único. O Comitê de Auditoria tem autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas independentes. Artigo 44. O Comitê de Auditoria Estatutário, eleito e destituído pelo Conselho de Administração, será integrado por 3 membros. Parágrafo 1º. Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reunião, elegerão o seu presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas. Parágrafo 2º. Os membros do Comitê de Auditoria devem ter conhecimento e experiência profissional em auditoria ou em contabilidade societária. Parágrafo 3º. O Conselho de Administração poderá convidar membros do Comitê de Auditoria para assistir às suas reuniões. Artigo 45. São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria as estabelecidas no artigo 25 da Lei nº 13.303, de 2016, e no artigo 39 do Decreto nº 8.945, de 2016, além das demais normas aplicáveis. Parágrafo 1º. É vedada a existência de membro suplente no Comitê de Auditoria. Parágrafo 2º. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria será de 3 anos, não coincidente para cada membro, permitida uma única reeleição. Parágrafo 3º. Os membros do Comitê de Auditoria poderão ser destituídos pelo voto justificado da maioria absoluta do Conselho de Administração. Parágrafo 4º. Para assegurar a não coincidência, os mandatos dos primeiros membros do Comitê de Auditoria serão de 1, 2 e 3 anos, a serem estabelecidos quando de sua eleição. Parágrafo 5º. No caso de vacância de membro do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração elegerá o substituto para completar o mandato do membro anterior. Parágrafo 6º. O cargo de membro do Comitê de Auditoria é pessoal e não admite substituto temporário. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do comitê, este deliberará com os remanescentes. Parágrafo 7º. Os membros do Comitê de Auditoria devem, preferencialmente, ser residentes na localidade da sede da Embrapa. Parágrafo 8º. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá opinar sobre a observância dos requisitos e vedações para os membros. Artigo 46. O Comitê de Auditoria deverá realizar pelo menos 2 reuniões mensais, cujas atas deverão ser encaminhadas aos Conselhos de Administração e Fiscal. Parágrafo 1º. O Comitê deverá apreciar as informações contábeis antes da sua divulgação. Parágrafo 2º. A empresa deverá divulgar as atas de reuniões do Comitê de Auditoria. Parágrafo 3º. Na hipótese de o Conselho de Administração considerar que a divulgação da ata possa pôr em risco o interesse legítimo da empresa, apenas o seu extrato será divulgado. Parágrafo 4º. A restrição de que trata o parágrafo anterior não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria, observada a transferência de sigilo. Artigo 47. Competirá ao Comitê de Auditoria, sem prejuízo de outras competências previstas na legislação. Opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente. Supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados, e a adequação de tais serviços às necessidades da Embrapa. Supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa. Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa. Avaliar e monitorar exposições de risco da empresa, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a A. Remuneração da administração. B. Utilização de ativos da Embrapa. C. Gastos incorridos em nome da empresa. Avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação e o fiel cumprimento das transações com partes relacionadas aos critérios estabelecidos na política de transações com partes relacionadas e sua divulgação. Elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e recomendações, registrando, se houver, as divergências significativas entre a administração, auditoria independente e o próprio Comitê de Auditoria em relação às demonstrações financeiras. E avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a Embrapa for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Parágrafo 1º. Ao menos um dos membros do Comitê de Auditoria deverá participar das reuniões do Conselho de Administração que tratem das demonstrações contábeis periódicas, da contratação do auditor independente e do plano anual de atividades de auditoria interna. Parágrafo 2º. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à Embrapa, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
Artigo 48. A Embrapa deverá dispor de comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração, que visa assessorar os acionistas e o conselho de administração nos processos de indicação, de avaliação, de sucessão e remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e demais membros de colegiados. Parágrafo 1º. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração será constituído por 3 membros, sendo integrantes do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, sem remuneração adicional, observados os artigos 156 e 165 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho de Administração, que participarão desse comitê, devem ser, em sua maioria, independentes. Artigo 49. Compete ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação de administradores e conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria, sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições. Opinar, de modo a auxiliar os membros do Conselho de Administração, na indicação de diretores e membros do Comitê de Auditoria. Verificar a conformidade do processo de avaliação e dos treinamentos dos administradores e conselheiros fiscais. Auxiliar o Conselho de Administração na elaboração e no acompanhamento do plano de sucessão de administradores. Auxiliar o Conselho de Administração na avaliação das propostas relativas à política de pessoal e no seu acompanhamento. E auxiliar o Conselho de Administração na elaboração da proposta de remuneração dos administradores, para submissão à Assembleia Geral. Parágrafo 1º. O Comitê deverá se manifestar no prazo máximo de 8 dias úteis, a partir do recebimento de formulário padronizado da entidade da administração pública responsável pelas indicações, sob pena de aprovação tácita e responsabilização de seus membros, caso se comprove o descumprimento de algum requisito. Parágrafo 2º. As manifestações do Comitê serão deliberadas por maioria de votos com registro em ata, que deverá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas. Parágrafo 3º. A manifestação do Comitê será encaminhada ao Conselho de Administração, que deverá incluir, na proposta da administração, para a realização da Assembleia Geral que tenha na ordem do dia, a eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, sua manifestação acerca do enquadramento dos indicados aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelo indicado e da manifestação do Comitê. Parágrafo 4º. O mesmo procedimento descrito no parágrafo 3º deverá ser observado na eleição de diretores e membros do Comitê de Auditoria, sendo que a manifestação do Conselho de Administração deverá constar da ata da reunião que tiver como ordem do dia a eleição dos membros desses órgãos. Parágrafo 5º. As atas das reuniões do Conselho de Administração, que deliberarem sobre os assuntos acima mencionados, deverão ser divulgadas. Parágrafo 6º. Na hipótese de o Comitê de Elegibilidade, Pessoas e Sucessão considerar que a divulgação da ata possa pôr em risco o interesse legítimo da empresa, apenas o seu extrato será divulgado. Capítulo 3. Demonstrações contábeis. Artigo 50. O exercício social coincidirá com o ano civil e obedecerá, quanto às demonstrações financeiras, aos preceitos deste Estatuto e da legislação pertinente. Parágrafo 1º. A empresa deverá elaborar demonstrações financeiras trimestrais e divulgá-las em seu sítio eletrônico. Parágrafo 2º. Aplicam-se as regras de escrituração e elaboração de demonstrações financeiras contidas na Lei nº 6.404, de 1976, e nas normas da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesta comissão. Parágrafo 3º. Ao fim de cada exercício social, a diretoria executiva fará elaborar, com base na legislação vigente e na escrituração contábil, as demonstrações financeiras aplicáveis às empresas de capital aberto, discriminando com clareza a situação do patrimônio da Embrapa e as mutações ocorridas no exercício. Parágrafo 4º. Outras demonstrações financeiras intermediárias serão preparadas, caso necessárias ou exigidas por legislação específica. Artigo 51. Observadas as disposições legais, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: absorção de prejuízos acumulados. 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá de 20% do capital social. No mínimo 25% do lucro líquido ajustado para o pagamento de dividendos, em harmonia com a política de dividendos aprovada pela empresa. Parágrafo único. O saldo remanescente será destinado para dividendo ou constituição de outras reservas de lucros, nos termos da lei. A retenção de lucros deverá ser acompanhada de justificativa em orçamento de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Artigo 52. O dividendo será pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 dias da data em que for declarado, e em qualquer caso, dentro do exercício social.
Parágrafo 1º. Sobre os valores dos dividendos e dos juros, a título de remuneração sobre o capital próprio, devidos ao Tesouro Nacional e aos demais acionistas, incidirão encargos financeiros equivalentes à taxa Selic, a partir do encerramento do exercício social até o dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios quando esse recolhimento ou pagamento não se verificar na data fixada em lei ou Assembleia Geral, devendo ser considerada como a taxa diária para atualização desse valor durante os 5 dias úteis anteriores à data do pagamento ou recolhimento, a mesma taxa Selic divulgada no 5º dia útil que antecede o dia da efetiva quitação da obrigação. Parágrafo 2º. Poderá ser imputado ao valor destinado a dividendos, apurados na forma prevista neste artigo, integrada a respectiva importância, para todos os efeitos legais, o valor da remuneração paga ou creditada, a título de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação pertinente. Capítulo 4. Unidades internas de governança. Artigo 53. A Embrapa terá auditoria interna, áreas de conformidade e de gestão de riscos e ouvidoria. Parágrafo único. O Conselho de Administração estabelecerá política de seleção para os titulares dessas unidades, com assessoramento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Da auditoria interna. Artigo 54. A auditoria interna é vinculada diretamente ao Conselho de Administração ou por meio do Comitê de Auditoria. Artigo 55. A auditoria interna compete: executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da Embrapa. Propor medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados. Verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações da Controladoria Geral da União, CGU, do Tribunal de Contas da União, TCU, e do Conselho Fiscal. Outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração. E aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras. Parágrafo único. Serão enviados relatórios trimestrais ao Comitê de Auditoria sobre as atividades desenvolvidas pela área de auditoria interna. Da área de conformidade, integridade e gerenciamento de riscos. Artigo 56. A área de conformidade, integridade e gerenciamento de riscos se vincula ao presidente, diretamente ou por intermédio de um dos diretores executivos que irá conduzi-la, podendo esta ter outras competências. Artigo 57. A área de conformidade, integridade e gerenciamento de riscos se reportará diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento do presidente em irregularidades, ou quando este presidente se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada. Artigo 58. A área de conformidade, integridade e gerenciamento de riscos compete: propor as políticas de conformidade, de integridade e gerenciamento de riscos para a empresa, as quais deverão ser periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, e comunicá-las a todo o corpo funcional da organização. Verificar a aderência da estrutura organizacional e dos processos, produtos e serviços da empresa às leis, normativos, políticas e diretrizes internas e demais regulamentos aplicáveis. Comunicar à diretoria executiva, aos conselhos de administração e fiscal, e ao comitê de auditoria, a ocorrência de ato ou conduta em desacordo com as normas aplicáveis à empresa. Verificar a aplicação adequada do princípio da segregação de funções, de forma que seja evitada a ocorrência de conflitos de interesse e fraudes. Verificar o cumprimento do Código de Conduta, Ética e Integridade, conforme artigo 18 do Decreto nº 8.945, de 2016, bem como promover treinamentos periódicos aos empregados e dirigentes da empresa sobre o tema. Coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos a que está sujeita a empresa. Coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para mitigação dos riscos identificados, verificando continuamente a adequação e a eficácia da gestão de riscos. Estabelecer planos de contingência para os principais processos de trabalho da organização. Elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os à diretoria executiva, aos conselhos de administração e fiscal e ao comitê de auditoria. Disseminar a importância da conformidade e do gerenciamento de riscos, bem como a responsabilidade de cada área da empresa nestes aspectos. E outras atividades correlatas definidas pelo diretor, ao qual estiver vinculada. Ouvidoria. Artigo 59. A ouvidoria se vincula ao Conselho de Administração, ao qual deverá se reportar diretamente. Artigo 60. A ouvidoria compete: receber, analisar e responder sugestões e reclamações, visando melhorar o atendimento da Embrapa em relação às demandas de gestores, empregados, fornecedores, clientes, usuários e sociedade em geral. Receber e analisar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, relativas às atividades da Embrapa. E outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração. Artigo 61. A ouvidoria deverá dar encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas suscitados, e fornecer meios suficientes para os interessados acompanharem as providências adotadas. Capítulo 5. Pessoal.
Artigo 62. Os empregados estarão sujeitos ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, à legislação complementar e aos regulamentos internos da empresa. Parágrafo 1º. A admissão de empregado será realizada mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo 2º. Os requisitos para o provimento de cargos, exercício de funções e respectivos salários, serão fixados em plano de cargos e salários e plano de funções. Parágrafo 3º. Os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, aprovados pelo Conselho de Administração nos termos do artigo 29, inciso 38 deste Estatuto Social, serão submetidos, nos termos da lei, à aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, SES, que fixará também o limite de seu quantitativo. Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.